Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Brasília. O voo saiu ontem à noite de Orlando, nos Estados Unidos, e dentro do avião, o ex-presidente foi aplaudido pelos passageiros. Acompanhe. Chegada ao Brasil ocorreu pouco antes das 7 horas da manhã. Bolsonaro foi recepcionado por um grupo de políticos, entre eles o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e líderes da legenda no Congresso. No saguão do aeroporto, o ex-chefe do executivo era aguardado por apoiadores, mas optou por não sair, segundo fontes próximas, por questões de segurança. Já na sede do partido, ele foi recebido por correligionários e acenou para eleitores que estavam do lado de fora do prédio. Vamos a Brasília. José Maria Trindade tá aí naquele momento aguardado. Depois de 3 meses já temos Bolsonaro de volta, já tá aí em Brasília. Como é que vai ser daqui para frente, Zé? Que nos diz dessa chegada, da forma como se deu, enquanto a gente acompanha aí as imagens dos primeiros momentos do ex-presidente em solo brasileiro depois desse período nos Estados Unidos. Salve, Zé, boa noite. No primeiro momento houve reclamação do cerco policial que foi feito. Depois entenderam até aliados ali de que o momento não era exatamente de manifestação pública. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Boa noite, Dantas. E boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, é uma decisão importante do presidente Jair Bolsonaro em voltar agora, depois de dar uma trégua, deixar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fazer a sua gestão, desenvolver, segundo ouvi ali da própria família do ex-presidente Jair Bolsonaro. E outros aliados próximos me diziam, Pavinato, como você fala, né? Você tem alguma dúvida que se ele estivesse aqui já estaria preso? Ou logo depois de deixar a presidência da República, agora, nessa história das joias? Então, havia uma insegurança jurídica. E ele volta exatamente no momento em que há necessidade de uma aglutinação de forças que poderiam se contrapor e fazer um acompanhamento firme do governo. Eu conversei com pessoas logo depois que ele chegou, com pessoas que estiveram ali com ele, né? Eram mais de 100 deputados e senadores. Foram todos aguardar o presidente. Quando ele chegou, ele fez um discurso ali e falou o seguinte, que chegou não para liderar a oposição brasileira, mas para liderar um projeto de Brasil. Esta é a ideia. Bolsonaro disse lá, e uma deputada até pediu para ele repetir, dizendo, isso é muito importante, presidente, e ele repetiu a frase, que está disposto a liderar um projeto de Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai despachar um prédio importante aqui de Brasília, tem um andar inteiro, né? Salas de reuniões, e no primeiro momento ele vai receber aliados, vai conversar com vários aliados regionais e líderes regionais, pessoas que querem aparecer lá para tirar uma fotografia, para conversar com o ex-presidente. O certo é que ele terá exatamente esse escritório e começa a bater ponto mesmo aqui em Brasília. Sobre a Michele Bolsonaro, questionado lá, ele disse que ela não tem pretensão de ser candidata, e este é o discurso do grupo mais íntimo ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, é de que existe uma fila. No caso de houver uma inelegibilidade dele, o Tarcísio de Freitas está em primeiro lugar na preferência ali do grupo, viu? Segundo lugar é o Zema e o Ratinho, que estão correndo ali por fora. Mas é muito cedo, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer até 2026, viu, Vitor? Valeu, Zé. E você, Cláudio Dantas, suas impressões sobre a chegada? Boa noite, Dantas. Boa noite, Brown, boa noite, Zé Maria, Mota, Pavinato e a nossa audiência líder. Olha aqui, o Bolsonaro, ele chegou tranquilo, fez ali um discurso para o seu público. Naturalmente, é importante ele motivar, manter o pessoal motivado dentro do partido. Ele agora é um quadro, né, do partido, tem uma função nele, e disse claramente que vai apoiar as gestões ali da oposição com sugestões. Ele não se colocou no papel de líder de oposição, porque a oposição, ele frisou, a oposição é feita pelos parlamentares lá no Congresso Nacional. Naturalmente, ele é um símbolo da oposição. Mas o Bolsonaro está com o pezinho no chão. Isso me agrada. Por quê? Porque é preciso fazer um trabalho firme, um trabalho técnico, um trabalho
de construção de uma oposição. Aliás, neste momento, o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional? Nós temos diversas lideranças, temos o Mourão, o próprio Moro, o Deltan e diversas outras lideranças se falando e projetando a construção de um gabinete de oposição, um shadow cabinet, um gabinete destinado a quê? A produzir inteligência, a produzir informação capaz de abastecer a imprensa, produzir informação que se contraponha à narrativa do governo, que é um governo que se apoia na mentira, na construção de versões da realidade. Isso é fundamental, porque a imprensa, de uma maneira geral, a mídia, de uma maneira geral, ela é correia de transmissão daquilo que está sendo veiculado pelo governo. Se a oposição se cala, a imprensa acaba sendo obrigada a divulgar apenas um lado. Agora, quando a oposição ela se consolida, passa a trabalhar, a produzir informação, e nesse caso, eles também estão querendo trazer ex-ministros, ex-secretários, ex-técnicos do governo Bolsonaro que têm acesso à informação, que saíram do governo com suas planilhas, com os seus dados, justamente para poder contrapor a narrativa. Isso é muito bom. Essa oposição. Não estou podendo falar, nem não completou um minuto aí. Já deu. Essa oposição, eu tenho que botar um reloginho aí. Tá igual debate eleitoral, igual debate da televisão, do debate eleitoral. Enfim, essa oposição é importante. Depois volta. Boa. A gente faz mais um giro. Isso, a gente já volta. Deixa eu saber também do Roberto Mota, que achou dessa volta do ex-presidente ao Brasil. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Bolsonaro voltou e essa parece que é a única notícia do dia, né? Inclusive, o presidente Bolsonaro se referiram a ele várias notícias como o maior líder da direita brasileira. A opinião de muita gente é de que o seu retorno fortalece o movimento de oposição ao governo e que a saída do Brasil foi um movimento acertado. O presidente volta no momento em que o governo atual passa de uma atrapalhada a outra. Eu, inclusive, vi algumas pessoas debochando da pouca quantidade de apoiadores presentes no aeroporto, e a explicação é muito simples: o presidente Bolsonaro não convocou ninguém para ir lá, né? Se ele tivesse convocado os seus apoiadores, podem apostar que haveria um pouco mais de gente presente ali. Tiago Pavinato, você que nos diz para ver? Eu vi isso. Não tinha tanta gente. Boa noite a todos. Claro que não tinha tanta gente. Teve um esquema tático danado. Ele não pôde sair pela saguão principal, precisou sair por uma porta, por uma saída alternativa. O acesso ao aeroporto de Brasília não estava facilitado. Foi acordado com o Partido Liberal que a militância não estivesse presente em grande número. É claro que não haveria uma grande multidão, porque isso foi acordado com a Polícia Federal e o esquema tático de segurança, que inclusive tem um esquema para que não se formem aglomerações na porta da casa dele em Brasília. Quanto ao Zé, que ele diz, deu uma trégua a Lula. Não foi uma trégua, eu continuo insistindo, foi medo, porque nós vivemos um momento de forte insegurança jurídica, um momento de medo com depressão. Mas o que muito fica marcado nessa volta, que ele voltou de classe econômica, diferentemente de outros presidentes que nunca, jamais viajaram de voo comercial, ele voltou sentado com o povo, ele não tem problema nenhum com isso. Nós vimos que as autoridades públicas não sabem lidar com autoridades que voltam do exterior de voo comercial em classe econômica. Nós vimos um arcabouço fiscal que não é um arcabouço fiscal, que é um PowerPoint pior que o de Dallagnol, que tentou obnublar a volta de Bolsonaro. E por fim, eu posso ter me irritado com Bolsonaro ao longo do governo dele diversas vezes, mas eu não posso negar que ele volta em boa hora, que é a hora que Lula está fazendo a escalada do fascismo no Brasil. Zé, em relação ao esquema de segurança, aos preparativos que foram montados, né, não só pelo governo do Distrito Federal, pelo governo federal também, qual a sua análise, Zé, sobre o esquema montado para a recepção do ex-presidente? Olha, Vitor, a Polícia Federal, junto com o Corpo de Segurança daqui do Distrito Federal, né, o regional daqui do Distrito Federal, o distrital, eles montaram um sistema que impediram pessoas de chegarem ao aeroporto. Inicialmente, eles alertaram, houve um alerta
para o partido e para os aliados do presidente para não convocarem nenhuma manifestação. Eu até perguntei para uma autoridade aqui se a possibilidade de um desfile em carro aberto. Isso não existe, o Código de Trânsito não permite um desfile em carro aberto. Olha, não é bem assim. Pode-se tratar um ex-presidente da República como se fosse um desfile, como se fosse um código de trânsito. Isso me lembrou muito uma história contada por Carlos Chagas, um jornalista, saudoso jornalista Carlos Chagas, que mostrava aqui como o Juscelino Kubitschek foi impedido de descer em Brasília e ele pediu então para sobrevoar a capital que ele tinha construído e depois negaram, a torre negou, dizendo que ele não poderia nem mesmo sobrevoar Brasília, para se ter uma ideia. E foi assim que o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou. Se houvesse a convocação, encheria, paralisaria aqui parte importante de Brasília. Não houve. Tentaram fazer uma motociata, mas aí o trânsito não permitiu e impediu, inclusive, pessoas de se dirigirem ao aeroporto. A oposição, que será dirigida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, está começando a se articular. É importante dizer aqui que o primeiro teste que eu falei, que o cartão de visitas, que foi ontem a fala de Flávio Dino, os deputados admitiram que ficaram perdidos e disseram que um pessoal que era iniciante e tal tomou a frente. Hoje houve um treinamento e um preparativo para o depoimento de Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública. O depoimento já está marcado e lá 70% dos integrantes são de delegados, policiais, ou seja, será um depoimento diferente. E aí, com o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, ele saberá bem acompanhar, e é um assunto que ele domina, que é a segurança pública. Portanto, foi uma volta importante e realmente não houve mais pessoas lá, porque foram impedidos e desestimulados, inclusive pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Dantas, em relação aos processos que envolvem o ex-presidente, o que é que você projeta agora? Semana que vem já tem esse depoimento importante. A permanência do ex-presidente aqui no Brasil, a volta dele ao país, você acha que de alguma forma pode mudar o rumo das ações que correm contra ele na justiça, Dantas? Eu acho que assim, a justiça, o judiciário e especialmente processos que envolvem integrantes da política, agentes políticos, eles têm vamos dizer assim, eles têm uma lógica política, eles têm um timing político, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se o Bolsonaro se mantiver dentro aí dessa discrição, fizer um trabalho tranquilo, não for para a praça pública xingar o STF de novo, nem nada disso, a chance desses processos correrem tranquilamente é muito grande. Então a gente não pode imaginar que essa postura dele neste retorno, sem motociata, sem discurso público para os seus seguidores, ele driblou os seguidores no aeroporto, entrou num carro, saiu pela aviação executiva, uns hangares que tem ali aqui no aeroporto de Brasília, driblou todo mundo e foi direto para o evento do PL. Isso tudo tem uma explicação. Naturalmente, ele está sob o escrutínio do STF, está sob a espada, né, do Alexandre de Moraes. Então, vai precisar manter esse perfil mais baixo, low profile, durante um bom tempo, até esses processos irem se concluindo. Se fizer algo diferente disso, aí a coisa pode engrossar, o caldo pode engrossar. Eu queria só chamar a atenção de uma coisinha. Tem tempo ainda, Brão? Sim, manda ver. É o seguinte, é muito interessante a sinalização do discurso do Bolsonaro, quando ele fala assim: nós não somos oposição, nós somos pró-Brasil. Eu acabei de sair de uma conversa com o Ciro Nogueira e ele repetiu a mesma coisa. Olha só, não somos oposição, somos pró-Brasil. Esse é um discurso, gente, que é feito quando a oposição ela está muito tranquila, quando ela está vendo que o governo está errando tanto que ela de fato não precisa fazer oposição. Hoje, a líder da oposição se chama Gleisi Hoffmann. Então, não precisa também elevar o tom, não. Basta seguir, é céu de brigadeiro. Esse governo, ele faz oposição a si mesmo e ele vai se autodestruir. Agora, Mota, queria voltar com você naquela primeira informação que o Dantas trouxe pra gente no primeiro giro sobre a possibilidade da criação do gabinete paralelo
montado para trazer informações que têm passado ao largo da imprensa. Você acha uma boa ideia, Mota? Acho excelente. Isso aí é uma ideia que eu já participei de muitas discussões sobre ela. O Brasil não tem tradição nisso, né? Alguns países têm tradição de fazer o gabinete paralelo. É uma forma extremamente eficiente de fazer oposição, porque você, em vez de ficar batendo boca ou fazendo memes, você consegue fazer uma crítica muito bem fundamentada, né? E mostrar, olha, eu sou o ministro do gabinete, né, paralelo, eu sou o ministro da agricultura do gabinete paralelo. Deixa eu explicar para vocês tudo o que está sendo feito errado no Ministério da Agricultura. Deixa eu apresentar para vocês alternativas. É uma forma fantástica, especialmente em áreas críticas, como, por exemplo, economia e segurança pública. Você, Pavinato, gosta dessa ideia de gabinete paralelo e acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser uma peça importante nesse modelo de oposição, Pavi? O presidente Bolsonaro, queiram ou não queiram, julguem ou não julguem pelo que ele fez, pelo que ele falou, ele é uma peça importante, porque foi a partir do momento em que ele se dirigiu aos parlamentares da oposição que os parlamentares da oposição começaram a ter mais coesão nas suas atitudes. No momento da eleição do presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, enquanto o presidente Jair Bolsonaro exercia o seu silêncio monástico, nós vimos o que vimos, a vitória cachapante de Arthur Lira. Nós sentimos que por um momento não existia mais oposição, mas quando ele voltou sua atenção de volta aos parlamentares da oposição, ninguém mais tirou seu nome, por exemplo, da lista da CPMI dos atos do 8 de janeiro. O papel dele é importante, o papel dele é importantíssimo. Gabinete sombra são importantes, são essenciais, porque são o contraponto ético necessário a toda a discussão científica. E, infelizmente, no Brasil, meus amigos, todo mundo diz que é pró-Brasil. Mas, como dizia a velha canção cantada por Elis Regina, o Brasil não conhece o Brasil.